Olá, meu nome é Leandro Ruschel, estou falando diretamente de Miami para iniciar mais um Q&A respondendo as perguntas que vocês enviaram pelo nosso Instagram. Para quem não sabe, todas as quintas-feiras nós abrimos uma caixinha de perguntas e costumamos responder até o início da semana seguinte. Se você quiser participar, é só conectar no nosso Instagram, Leandro Ruschel, tudo junto. Então vamos lá para a resposta das perguntas. De longe aqui, as perguntas que eu tenho observado, que chegaram até nós, o maior número é em relação à situação que nós tivemos durante a semana, em que a Folha de São Paulo revelou conversas internas entre assessores do ministro Moraes, assessores do Supremo, assessores do TSE, um grande escândalo demonstrando ali uma série de irregularidades, né, em como essas investigações sobre desinformação eram tocadas. E aí, as perguntas principais são: você acredita que Moraes vai cair? Alexandre de Moraes sofrerá impeachment mesmo? Será que esse escândalo do Moraes será maior do que o mensalão, Leandro? Enfim, tem várias perguntas nessa linha, né, sobre o que acontecerá. Olha, neste momento, observando a reação política, eu creio que é difícil acreditar no impeachment, né, na queda do ministro. Mas eu creio que aumentou as chances significativamente de uma série de decisões serem revistas e nós podermos até ter um encerramento em algum momento de todos esses procedimentos que claramente são persecutórios, que claramente são autoritários. O ovo da serpente foi aquele inquérito das fake news que foi aberto a partir de uma leitura esdrúxula do regulamento interno do Supremo, né, que fala em investigação por parte de um ministro em caso de um crime acontecendo nas dependências do tribunal. Nós sabemos que esses crimes, os supostos crimes, não aconteceram nas dependências do tribunal. A interpretação é que onde estaria o ministro, estaria o tribunal e, portanto, haveria autorização para investigar o suposto crime contra qualquer ministro. E aí se abriu a caixa de Pandora, né? Não podemos esquecer que a própria Procuradoria-Geral da República à época, comandada por Raquel Dodge, pediu o arquivamento desse procedimento, inclusive indicando que se tratava de algo inconstitucional, porque você não pode ter na figura de uma só pessoa o investigador, a vítima, né, o acusador e o julgador, que é o que acontece nesse caso. Na verdade, nós sabemos que esse procedimento ele foi aberto com o objetivo de blindar o Supremo de questionamentos e críticas à época, né, quando a Lava Jato começava a bater a porta do Supremo. Tanto é que a primeira decisão no âmbito desse inquérito foi a censura de auditores da Receita que estavam investigando ministros e familiares, e depois a censura a uma revista que expunha revelações lá do Marcelo Odebrecht sobre um dos ministros. Então, tudo partiu disso, né? E isso foi tomando um vulto, um tamanho jamais visto no Brasil. E agora a gente vê aí o centro, né, dessas investigações, como é que elas eram tocadas. Olhando para trás do palco, o que a gente vê não é nada bonito. Investigações sendo direcionadas para pessoas alvos já pré-definidos. Até mesmo pedido, né, de encontrar um crime onde não existia. A gente quer desmonetizar essa revista Oeste, no caso. Mas eu olhei e só vi jornalismo, só vi matérias jornalísticas. Seja criativo, dá um jeito aí, né? Porque a decisão de desmonetizar já foi tomada. Então, a inversão completa do sistema criminal, em que primeiro você investiga, e aí, dependendo da investigação, há uma acusação, há um julgamento. Não, o julgamento já foi feito, a decisão já foi tomada, e aí a investigação tem que ser compatível com aquela decisão que já foi tomada. Como acontece em qualquer regime autoritário, né? Como falavam lá os soviéticos, mostre-me o homem que eu encontraria o crime. É mais ou menos isso que a gente viu nessas investigações, pelo menos o pouco ainda que foi revelado da Folha. Ficar imaginando aqui o que deve ter acontecido se esse é o modus operandi de todas as outras investigações. Então, isso expõe, né, mesmo pessoas que defenderam essas atrocidades, essas perseguições, agora começam a dar alguns passos para trás porque sentem que isso pode chegar nelas, né? A própria imprensa está fazendo isso. A Folha foi recentemente censurada numa matéria lá do presidente da Câmara, a pedido do mesmo ministro. Então, acho que é isso que está acontecendo. Então, isso faz com que as investigações
percam a força, aumenta a chance de um encerramento e aumenta a chance de uma anistia em algum momento. Que anistia não seria a palavra correta, né? O certo seria anular todos esses procedimentos. Mas ainda é muito cedo para afirmar. Mas eu não acredito, né, respondendo a pergunta, em impeachment. Eu acredito numa chance maior de encerramento dessas investigações, pelo menos. Mas o mais importante seria mudar toda essa postura. Nós não podemos ter um país em que não há liberdade de expressão, em que não há Estado de Direito, em que não há direito de defesa, em que não há devido processo legal. Nós precisamos lutar por isso. O impeachment de Moraes não seria até pior, já que o Lula indicaria mais um comparsa ao Supremo? Não acredito que seria pior, não. Porque não há nada pior do que um ministro que adota uma postura, né, de ser o editor-chefe da nação, de criminalizar todo um grupo político, pela forma, né, que esse grupo pensa sobre a desculpa de estar defendendo a democracia. Há algo mais antidemocrático do que você censurar e perseguir pessoas pela sua posição política? Então não vejo, não, como algo pior. Eu não consigo pensar em nada pior do que isso. É preciso se concentrar, sem especulações, sobre encerrar, né, esse capítulo sombrio da história do Brasil. E eu acho que isso poderia, sim, ser um sinal, uma sinalização do Congresso que os ministros não podem tudo. Essa vaza-toga teve repercussão nos Estados Unidos? Teve matéria que saiu na Bloomberg, teve o próprio Elon Musk que tomou conhecimento, né, que escreveu assim, uau, loucura. Apesar de não ter feito nenhuma crítica maior, ele fez críticas a novas decisões que colocam censura em usuários do Twitter e até mesmo requisitam dados de usuários fora do Brasil, né, usuários nos Estados Unidos e na Argentina. Mas a repercussão foi menor do que no caso anterior, quando o Elon Musk fez a primeira denúncia lá da censura no Twitter no Brasil, no âmbito também do TSE. No Brasil, a esquerda globalista e a esquerda ligada à China, à Rússia, né, o bloco russo-chinês, se uniu para derrotar a direita? Sem dúvida, né? A esquerda globalista é todo aquele ecossistema ligado ao George Soros, tipos como Armínio Fraga, políticos como Tabata Amaral, né? Esse pessoal que vem com a agenda globalista, e o pessoal mais da antiga, tipo petista, a esquerda mais tradicional do Brasil, é ligada ao grupo russo-chinês. Então esses dois grupos se uniram para bloquear qualquer, não é nem vencer a direita, é bloquear qualquer representação, criminalizar a própria existência da direita. Os tucanos não deixam de ser globalistas. E a chapa Alckmin-Lula é o espelho, né? É a representação disso. Alckmin, tucano, representando o globalismo, e Lula representando o velho esquema soviético que ele tanto gosta. Por que parte do Partido Republicano não apoia Trump? Isso pode prejudicar nas eleições? É o mesmo problema que nós tivemos no Brasil, né? Muita gente que se diz de direita não apoiou Bolsonaro, ou votou nulo, ou defendeu até mesmo o voto no Lula por nojinho, né? Por qualquer tipo de desculpa. E a mesma coisa acontece aqui nos Estados Unidos. Essa direita isentona acaba ajudando sempre, né, os comunistas. Como o próprio professor Olavo falava, né, colocava até como uma piada, liberal, no sentido mais ingênuo da palavra, acaba sendo camisinha de comunista. A mesma coisa acontece aqui nos Estados Unidos. A relação de Maduro e Lula está ficando frágil? Não acredito nisso. Lula, né, presidente do Foro de São Paulo, principal líder do Foro de São Paulo, aliado do chavismo desde o princípio, reconhecido pelo próprio Chaves, reconhecido pelo próprio Lula, operando para manter a ditadura chavista de pé desde sempre. Lula fez campanha quando estava se recuperando de um câncer, mandou seus marqueteiros. Esses marqueteiros, em delação premiada, disseram que eram pagos pelos esquemas lá das consultoras brasileiras. Inclusive, né, BNDES bancou consultoras brasileiras lá em obras na Venezuela, e essas mesmas consultoras bancaram a campanha do Maduro lá em 2013, quando o Chaves morreu. Depois teve várias fraudes. O regime foi ficando cada vez mais repressor. O PT jamais fez uma nota contra, operou contra, fez sequer uma crítica. Ao contrário, né, Lula dizia que na Venezuela tinha democracia até demais. E agora, hoje, né, numa entrevista à Gaúcha, disse que não considerava o regime venezuelano um regime ditatorial, né? Era só... como é que foi a expressão que ele utilizou? Um regime desagradável. Né? Imagina desagradável você ter perseguição, morte, tortura, assassinatos políticos, você ter milícias que andam nas ruas
atacando pessoas que se opõem ao regime, você tem o aparelhamento de todas as instituições, a repressão completa, a própria ONU já reconhece os crimes contra a humanidade do Maduro, mas o Lula está lá dizendo que não é ditadura, né? E quer ver as atas. A oposição já entregou as atas. Foi uma vitória acachapante da oposição e o regime não quer entregar o poder, simples como isso. E mesmo assim, Lula vai lá e enrola, dizendo, vamos fazer uma outra eleição, só para o regime ganhar tempo. Então, não há fragilidade alguma. Lula segue sendo o principal apoiador, o principal aliado da ditadura venezuelana. Lula tem sangue venezuelano nas mãos. Essa aqui é a verdade. Sou funcionário público seletista. Possuo 100 mil reais na previdência privada. Receio o governo PT. Resgato e invisto em outras coisas? Preocupado com a minha aposentadoria. O que você pensa? Eu acredito que é interessante ter uma estratégia diversificada para o seu patrimônio para aposentadoria. Mais importante do que simplesmente alocar em A ou B no Brasil é ter uma alocação internacional, é diversificar o seu patrimônio no mundo. Diversas classes de ativo, em diversas moedas, em diversos países. Nós oferecemos um caminho para isso, né? Eu trabalho no mercado há quase um quarto de século, dou aula sobre o tema há 2 décadas, já ensinei milhares de pessoas a como fazer os seus investimentos de uma forma melhor e nos últimos anos tenho concentrado os meus esforços aqui nos Estados Unidos, explicando para o brasileiro como investir no mundo através do mercado americano. E nós vamos dar uma palestra gratuita agora no final de agosto. Se você quiser se inscrever no Clube dos 100, clique no link que acompanha o vídeo ou procure esse link lá no nosso perfil nas bios, né? Em qualquer das minhas redes sociais você consegue achar lá na bio o link. Viver no Brasil está caótico. Será que podemos pensar positivo diante dessa política suja? Pensar positivo não ajuda muito. O que ajuda é você identificar dentro do seu cenário, das suas possibilidades, como é que você pode atuar da melhor forma. O que você pode fazer para se proteger, né? Para viver da melhor maneira possível e até mesmo o que você pode fazer dentro das suas possibilidades para mudar essa situação brasileira, que obviamente é uma coisa um pouquinho mais complicada, mais difícil. Por exemplo, né, a gente está conversando aqui há muito tempo. Como é que eu posso fazer para proteger o meu patrimônio disso? Eu posso alocar pelo menos parte dele em outros mercados, no exterior, que não seja dependente só do real, né, do governo brasileiro. Essa é uma forma. Você pode buscar um trabalho, né, um lugar para viver que seja diferente, mesmo dentro do Brasil, que seja mais seguro, enfim, condições melhores. Então, simplesmente pensar positivo, eu não creio que gere muito resultado. Você tem que ser realista, não necessariamente pessimista, e buscar os caminhos para melhorar a sua vida. Isso eu acredito, né? Mas simplesmente pensar positivo, eu acho que pode até gerar um efeito negativo, que é você se acomodar, né? E gerar falsas esperanças e acreditar que só essa expectativa positiva, esse otimismo vá te salvar, o que não é o caso. Pelo menos foi sempre assim que eu tentei tocar minha vida.